japonesa, ien, vence em 4 dias. Porque toda a literatura supõe que dívida pública, por definição, tem longo prazo. Portanto, a referência de sanidade do crédito público é referida a PIB. Por que eu insisto nessa questão da economia? Porque é aqui onde vai se resolver emprego e dinheiro para pagar saúde, segurança diferente, infraestrutura, etc, etc. Evidentemente, entretanto, existe aí uma relação de causação e efeito bionívoco. Não se consertará a equação disso fora da política. Por isso, uma dos trends do debate conservador é a abominação da política, é a negação da política e a fuga da política do que há de melhor no pensamento mais jovem, que, descrente por essa massa de propaganda sobre as perversões, refugia-se nas questões identitárias, mais seguras. Afinal de contas, qual é a contradição de eu defender o feminismo? Não é razoável que a humanidade, em pleno século XXI, pague, como se paga no Brasil, 76% do valor do salário que se paga ao homem pelo mesmo trabalho, pela mesma jornada, se ela for mulher. Me refugiar na questão identitária étnico. Então, os negros no Brasil são 80% da população carcerária. Jovens, negros, pobres, são 80% da população carcerária, que já é a segunda do mundo. Então é muito legítimo eu pôr esse debate em discussão. Só que a soma de interesses fragmentários, todos exuberantemente nobres, legítimos e que devem estar no seu devido e respeitado lugar, não representa o interesse público. A soma dos interesses fragmentários de uma sociedade não dão o interesse público, que é uma outra coisa, é uma abstração. E aí a política tem que resolver. Qual é o problema de status constitucional? Ele é de 2 ordens e se replicaria para pior se nós cairmos nessa ilusão. Que é uma ilusão do despotismo esclarecido. Que, como sabe, historicamente fez algum benefício, mas fê-lo de cima para baixo. É Cromwell. Né? Na velha Grã-Bretanha é Cromwell. Né? Vai lá, degola o rei, faz um exercício puritano de arrumar as coisas, vai para casa e fica vigiando de fora. Deu merda de novo, volta lá e arruma tudo, corta mais umas cabeças e tal. É o terror aqui na França. É o terror na França, é o despotismo esclarecido. Isto no Brasil não vai funcionar como já não funcionou muitas vezes. Portanto, nós temos que ter uma brutal paciência com o fato de que queremos ter uma democracia sem treinamento cidadão. Portanto, o último culpado é nosso povo. Não é culpa do nosso povo essa sequência, se essa é tão azeda a sua análise, né? Eu já olho um pouquinho com menos azedume, acho que no acumulado, do ponto de vista de costumes políticos, a gente vem evoluindo positivamente até o golpe, que eu nunca imaginei que acontecesse mais. E a minha geração acredita na política porque nós vimos o milagre acontecer. É tão recente que nós ajudamos o milagre a acontecer. Havia uma felicitante bastança na minha geração, porque nós ganhamos todas. Repare bem, o inimigo parecia impossível num certo momento. Muitos brasileiros vieram morar na velha França, escaparam da tortura, né, como em Portugal, escaparam do Salazar, da PIDE, etc, etc. O mundo vinha melhorando. Porém, sob o ponto de vista institucional, o que é que nós temos? No meio de uma crise econômica orgânica, nós tínhamos uma emergência que era redemocratizar o país. E o fizemos. E o fizemos como? Tentando um consenso que só era possível se a agenda fosse muito superficial. Ou se a largueza das instituições constitucionalizadas fosse de tal forma generosa que não cabia a discussão do conflito distributivo que nos é inerente. Um país que tem aspirações de consumo do mundo e que tem padrões de produção regredindo pesadamente. E aí o que é que nós fizemos? Uma Constituição. Constituição Cidadã de 88. Essa Constituição foi produto de um delicadíssimo acordo com essas características e defeitos que eu estou dizendo. Nós estávamos reunidos, olha aqui, um usineiro de Alagoas, Teotônio Vilela, vou falar só dos nobilitados, certo? Só daqueles que a história põe em grande nobreza. Teotônio Vilela, usineiro de Alagoas, criptoconservador. Ulisses Guimarães, um católico praticante muito conservador.
Franco Montoro, um democrata cristão, ao modo italiano de compreendê-lo, criptoconservador, tudo gente maravilhosa a quem o país deve a redemocratização. Mas olha aqui a reunião como foi. Aí depois você passa aqui para Leonel de Moura Brizola, que houvera pego em armas para defender a democracia do Brasil, golpeado em 61, contra a posse do João Goulart, que depois foi exilado, etc, etc. Miguel Arraes, que foi exilado aqui, depois de passar pela Argélia, dito comunista pelos militares, né? Protetor do Julião, das Ligas Camponesas, que fez insurreição armada no campo em Pernambuco, e os epitetados comunistas, João Amazonas, do PCdoB, Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro. Essa gente fez essa Constituição. Nós fizemos essa Constituição. É muito justo que a gente olhe para trás e perceba agora os defeitos, mas estando lá como eu estava, isto era uma coisa absolutamente generosa. Mas aí o que é que acontece? Muito precocemente, a frouxidão com que nós fizemos passar princípios alguns incongruentes sob o ponto de vista de economia política, começaram a cobrar um preço. Essas incongruências, essas larguezas, começaram a cobrar um preço. De novo, aparece uma outra emergência, a inflação explosivamente alta. E lá fomos nós de novo, ao invés de discutir um projeto de país, entender o que tinha acontecido com o colapso nacional desenvolvimentista, enfim, e ao invés de discutir estratégias, nós agora estamos todos comovidamente obrigados, do Oiapoque ao Chuí, com o mesmo amplo espectro, agora os liberais também, contra a inflação. Fizemos o Plano Real, aí começa a tragédia contemporânea brasileira. O Plano Real era, mal comparando, um antipirético. Sabe como é? Febre não é doença. Febre é um sinal que o corpo manda para a nossa inteligência para dizer que há um elemento infeccioso qualquer interferindo aí na harmonia psicossomática do nosso corpo. E, portanto, não pode se deixar essa febre escapar porque ela pode gerar uma convulsão, porém, não é? Se você tratá-la, não vai pensar que resolveu o problema, porque a infecção está ali. Mal comparando, nós debelamos a febre espetacularmente com o real, e o Fernando Henrique, ao invés de levar o doente para completar os exames e ver se era caso, como é, de cirurgia, levou para o funk, o baile funk. Né? Patrocinou um padrão de consumo que o país não suporta, porque vem se desindustrializando, arrebentou as contas do país com o estrangeiro, e depois se desmoraliza porque o produto do país, quer dizer, a conta desequilibrada do país, repercute no valor da nossa moeda em comparação com o dólar. E aí é preciso, por isso que eu sou um chato, economia, não sei o que e tal, porque elas estão imbricadas. O que acontece na política? Acontece o desfinanciamento da legitimidade do governante, seja ele qual for. Por quê? Porque a gente não compra dólar, tenho repetido obsessiva e chatamente, mas a gente come pão e pizza. Pão e pizza é trigo, e trigo é dólar. Então se eu, quando eu reelegi o Fernando Henrique, precisava de R$1 para comprar $1 de trigo, e de repente ele se reeleita, preciso de R$4 em 60, 90 dias, R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão sobe 4 vezes. A população perde 70% do poder de compra e fica com ódio. Nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional no Brasil. Nosso povo não é burro, nosso povo não tem sido dado a ele o direito de compreender suas questões, porque isso tudo aqui é criptografado. Deveria ser um assunto dramaticamente popular, mas é tudo criptografado, com 526 terabytes de encryption, para ninguém entender o que é trivial. Só para vocês terem ideia, meu irmão, olha o filme como é. O filme chega a ser risível. Quando acontece essa hiperdesvalorização na sequência da reeleição do Fernando Henrique, nossos companheiros do PT criaram um movimento Fora FHC. E o meu bom companheiro Lula assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique. E eu já assinando artigos dizendo isso é um erro grave, remédio para governo ruim não é a ruptura, não faça isso, meu irmão, conversando com ele, não faça isso que um dia desse, eu, você, um de nós vai para o poder, eles vão fazer o mesmo caminho. Escrevi isso, não é negócio de profecia de obra feita, não. Eu escrevi artigos na Folha de São Paulo, em vários Estadão, etc., dizendo isso, recebi pancada de todo lado da turma do PT. E aí o Lula vai levar o pedido de impeachment e entrega na mão do Michel Temer, então presidente da Câmara. Não é para rir? Senão a gente chora. Por que era o Michel Temer? Porque era o braço direito do Fernando Henrique. Aí passa o tempo, a Dilma recebe o câmbio. O Lula
recebe o câmbio a R$ 9,20 a preço constante. Se fosse hoje, o câmbio está a 3,12, 3,15. Se fosse hoje a posse do Lula, ele estaria recebendo o Brasil com R$ 9,20. Vocês moram no estrangeiro, sabe a sensibilidade do câmbio. Nosso povo não sabe, porque não se dá dado a ele o direito de saber que 80% dos remédios da farmácia são comprados no estrangeiro. Portanto, se eu precisava de R$1 para comprar $1 de Tilenol, eu de repente preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, eu empobreço 70%. Quando o Lula toma posse, a taxa de câmbio a valor de hoje estava R$ 9,20. Olha a economia. E o Lula entrega para a Dilma, 8 anos depois, estou falando a valor constante, com taxa de câmbio de 1,75. Ou seja, na constância do governo Lula, o povo incrementou em 4 vezes a capacidade de consumir. O povo foi a Miami. Nosso povo encheu os aeroportos e tal, e isso começa a gerar um ruído de classe, um concurso em restaurantes, um concurso, 40 milhões de novos consumidores, um monte de carro nas cidades, inviabilizando a vida, aquele monte de carrinho fuleira de pobre agora dirigindo. A elite brasileira tem horror a isso, mas tem pavor a isso. Porque é uma emergência escravocrata, rebelde, que sai do controle, sai da justificativa e de repente começa a se armar, e de repente começam a organizar-se em facções criminosas, e de repente começa a circular com bilhões de dólares, descobrindo que um garoto na periferia do Brasil recebe de 100 a 200 reais de diária para distribuir uma pequena quantidade de droga e fazer flagrante para a polícia, enquanto o narcotraficante mora na Barra, ou mora no Leblon, ou mora nos Jardins. Isto, meu irmão, é a realidade do nosso país. Com a Dilma, olha o filme. A Dilma pega a real a 1,75 por dólar e quando se reelege, explode para 4. Então não foi tão grave quanto o Fernando Henrique, que foi 4-1, mas foi 2-1. E a população imediatamente sentiu que, depois da eleição, eu estava achando que agora meu filho ia melhorar de vida, e eu estava aqui faturando e não sei o que, de repente eu disse, segura na brocha que eu vou tirar a escada. E ninguém explica nada para o povo, nada. E o cara, perdi a metade da minha capacidade de comprar. Assim, do dia para a noite, me enganaram. O que acontece? Cria-se um movimento fora Dilma. E a turma de lá, tem toda a razão, inclusive, sob o ponto de vista de coxinhas e mortadela, pede o impeachment da Dilma. Uma senhora honrada, que não cometeu nenhum crime, e é derrubada, defenestrada, para botar no poder o vice-presidente escolhido por essa turma do poder à esquerda no Brasil, Michel Temer. Só que quem pega o impeachment dessa vez é um quadrilheiro colega. Quadrilheiro, está na cadeia, fui processado por ele quando ele estava solto, né? Um dos tantos processos que eu já recebi, todos por dano moral. Então, o resultado prático, o impeachment aconteceu. E assim, eu estou pensando em botar no meu currículo, Raoni. A próxima vez você me apresenta. Já recebeu 80 processos, entre eles Quércia, Eunício Oliveira, Michel Temer. Muito mais que o número de partidos, né? Sim. A propósito de partido, os partidos no Brasil, eles têm um programa, eles têm uma concepção, a gente adere a eles. Eu, inclusive, sou cofundador e único governador eleito pelo PSDB nas eleições de 90. Aí vai ao poder, faz tudo o oposto. Aí eu devo fazer o quê? Por fidelidade a partido, eu devo ficar lá? Ou para ser coerente com meus valores, eu devo sair? Nunca quis fazer o meu. E acredita, é tão fácil fazer um partido no Brasil, que com uma certa influência que eu generosamente tinha e posso ter ainda, eu podia ter feito um partido para chamar de meu, como todo mundo fez. Né? Mas eu acho errado. Então eu estou ali procurando ser coerente a vida inteira com um conjunto de valores, que tem a ver com desenvolvimento, com superação da miséria, da desigualdade, e com uma experiência concreta. Mas o que eu queria era voltar aqui ao ajuste constitucional. O que seria uma revisão constitucional? Seria o quê? Uma emenda à Constituição, pedida pelo presidente da República, pedindo ao Congresso, que é o poder constituinte derivado, que fragilizasse para fins de reforma à Constituição o quórum de 3/5 para maioria absoluta. Isto não é provável que passe em nenhuma circunstância. Por quê? Porque o modelo constitucional que nós adotamos é o que se chama em ciência política de Constituição rígida. Ou seja, a Constituição é para ser feita e não ser mudada, salvo consensos.
Evidentemente que nós já tivemos alguns consensos à custa de suborno. Por exemplo, recentemente meteram emenda na Constituição, resolvendo o que a França não sabe fazer, a Inglaterra não sabe, a Alemanha não sabe, o Japão não sabe, a China não aprende. Ninguém sabe fazer, e o Michel Temer disse, basta uma ligação e resolver o problema. Ligar para o Michel Temer, como é que a gente resolve o problema do déficit público? Faz uma lei. E nós fizemos uma lei. Botamos na Constituição que agora, por 20 anos, as despesas correntes do Brasil, com segurança, saúde, educação, cultura, ciência, tecnologia, estrada, porto, aeroporto e tal, está congelado por 20 anos. E 51,7% do orçamento, que são juro e rolagem de dívida para banco, estão livres. A maior volume de despesa, disparado, e a mais antissocial de todas, embora seja um assunto complexo, não é trivial, porque parte substantiva disso corresponde à poupança da sociedade, portanto não é possível brincar com isso, mas o fato é que nós estamos nessas coisas aí. E aí qual é o problema agora? É que, precoce quanto é a nossa Constituição de 88, ela tem hoje toda a sua institucionalidade central negada pela fina flor da opinião pública brasileira. Mas é um consenso pela negação. Nós seguimos evitando o debate afirmativo do que botar no lugar. Por exemplo, parece óbvio que um sistema de repartição previdenciária que tem 1,6 trabalhador ocupado para financiar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de 73 anos, morreu. Portanto, parece óbvio que o país tem que debater uma reestruturação do seu sistema previdenciário. Parece óbvio. Isso é uma imposição da realidade. Só que a leitura disso, de forma conservadora, é assim, deixa todos os privilégios que dão a 2% dos beneficiários, quase um terço de todos os benefícios, juízes, procuradores, essa chibata moral do país, né? São os carreiras de Estado políticos. Sabe quantas aposentadorias eu, aos 36 anos de idade, implementei, porque é muito precoce? 3, no valor de R$86 mil na legislação brasileira. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador. Evidentemente eu estou contando isso agora para ter moral e coerência no argumento, porque eu nunca aceitei receber. Eu sei sempre uma imoralidade e eu não tenho empresa, não sou empresário, não tenho posses, não tenho nada, sou um belo classe média, não me falta nada, à luz do nosso povo, sou um privilegiado. Porém, 2% dos brasileiros levam um terço de todos os benefícios da Previdência. Nada se reforma disso aí. Depois é o seguinte, sistema tributário está em xeque. Olha, as instituições centrais. O sistema tributário está em xeque. Não conheço um brasileiro que diga assim, tá bom, deixa assim mesmo. Vamos persistir aqui nesse modelo, não se pode estar mudando o sistema de impostos toda hora. Não há um brasileiro. Consenso. Temos que fazer uma reforma tributária. Abaixo desse consenso negativo, qual é a reforma tributária? A plutocracia, que é uma reforma tributária que tira a cunha fiscal para que ela preserve a sua ineficiência no juro, porque ela perde na produção e ganha no rentismo, onde ela hospeda seus excedentes financeiros. Isso é a grande esquizofrenia da burguesia brasileira. Ela percebe na roça, na indústria, no comércio, que está tudo errado, mas, ao apropriar excedentes financeiros e depositar no juro alto do governo, ela quer conservar esta perversão, que é a perversão central, e estressar os outros custos, a saber, o custo do trabalho, reforma trabalhista, o custo previdenciário, reforma da Previdência, e o custo tributário, previdenciário e do trabalho. E o tributário é que financia a educação e a saúde. Então aqui é o dissenso absoluto. E aí nós temos um debate, vou dar um exemplo mais prático aqui. Eu advogo que o Brasil precisa aumentar a carga tributária. Agora, quantos votos eu perdi com essa frase aqui pelo live do Facebook? Por quê? Porque quem é contra essa ideia acabou de receber a informação e vai militar contra, entendeu a informação e vai trabalhar contra. E o beneficiário futuro, são as nossas crianças, estão jogando bola de gude, eu estou na escola. Ou está simplesmente correndo de bala perdida, ou está dentro do ônibus, indo e voltando para o trabalho, e induzida a novelização do escândalo a entender que política é tudo safado e que quem fala em aumentar imposto é porque quer mais dinheiro para roubar. Porque esse é o discurso. Esse é o discurso. Então, ou a gente muda esta equação, ou nós vamos cair na eterna ilusão despótica esclarecida de que existe uma engenhoca institucional, legal. Isto aqui, para nós, com todo respeito, é um legado da nossa cultura lusitana, que é o direito positivo, é o direito escrito. O legado, por exemplo, anglo-saxão,
é do direito consuetudinário, que é diferente, é mais flexível, é mais consentâneo com as volições, com as mudanças de ciclos de opinião pública. E quem interpreta essas volições são os tribunais. Portanto, não precisa estar reunindo o parlamento para fazer com grandes, impossíveis negociações ou negociatas mudanças estruturais no país. Houston, we have a problem. Queremos ser democratas, mas não queremos dar ao povo o direito de exercitar essa cidadania contraditória como necessariamente tem que ser. Eu, Sr. Ministro, gostaria de reforçar aqui o que foi dito aqui do meu ilustre vizinho. Gostaria de ouvir dizer que é um político que apanha o ônibus, portanto, nós autocarro, e o trem, o comboio. Portanto, não é político, realmente é cientista político e um homem do povo. Geralmente os políticos andam mais em carros blindados com medo de serem alvo de alguns ovos ou, enfim, outras matérias esquisitas. Eu tenho... A minha pergunta, estou aqui a puxar, digamos, não sei se vocês dizem isso, a sardinha para a minha brasa? Dizem? Puxar brasa para a minha sardinha. Pronto. Ou puxando a sardinha para o meu lado, né? Não, o ditado é puxar a brasa para a minha sardinha. Pronto. Pronto, eu vou puxar a brasa para a sardinha. Enfim, ou vice-versa. E eu gostaria, a minha pergunta é no sentido, portanto, é mais baseada na política da língua. E para fazer política da língua também é preciso política tout court, senão não há política da língua. E gostaria de saber simplesmente qual é a sua visão em matéria de promoção da língua portuguesa, portanto, como língua de negócios e no desenvolvimento, portanto, da política externa. Vou incluir aí a questão da língua e da difusão cultural. Só uma questão, nós temos pouco tempo, você podia ver as perguntas? Pois é, não, vamos. Eu vou ser um pouco mais breve aqui, porque as duas questões de vocês me levaram a essas reflexões, como o Padre Vieira dizia, nesse determinados assuntos, desculpe, não posso ser breve. Né? Porque eu estou dedicado a tentar construir uma corrente de opinião, a criar um certo acordo metodológico em que cada um, com seus valores, com suas preferências eleitorais, partidárias, obriguem o debate a refletir sobre essas concretudes. Porque senão nós estamos simplesmente reproduzindo o desastre. Por que o Lula escapa do desastre? Só explicando, o Lula escapa do desastre porque a mesma situação, a capacidade de consumir multiplicou por 4, o país não produziu nada em direção à democratização da produção, a geração de produto, pelo contrário, se desindustrializou pesadamente, e nós tapamos esse buraco da explosão de importados com preços artificialmente altos de commodities, são nossos produtos tradicionais. Então vejam bem os números como são cruéis. Desculpem, economia é o que interessa. A política vai mexer com ela, mas é uma relação bionívoca. Ou a gente entende as causações econômicas da política e tenta involuir ou evoluir da política para interagir com esta questão econômica, e essa é a chave. E agora a política é muito pródiga, todo mundo dá um palpite legal, porque a verdade na política é um confronto dialético entre contradições. Quem achar que é dono da verdade na política, na verdade é um burro, ou é um despreparado, ou um não treinado, que aliás infesta também a vida brasileira, né? Na medida em que nós temos aí figuras absolutamente curiosas, para ficar numa palavra, que nunca administraram uma quitanda das pequenas, a deitar falação com frase feita sobre problemas muito complexos. Então o que é que o Lula acontece? Quando o Lula termina o mandato, só para vocês terem uma ideia, o Brasil estava vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada de ferro estava sendo vendida por 38. Então com o Lula, nós mascaramos o desequilíbrio na conta externa com superpreços originalmente vivos, sem precedente na história, de commodities. Então, quando a Dilma tomou posse com o Lula, entregando para ela, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma sofreu o golpe, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Então, com o Lula, a conta externa foi equilibrada pela mineração e o agronegócio, por causa dessa atípica alta de preço puxada pela China. A crise de 2008 derruba a China para metade, ou quase menos da metade, do que vinha crescendo. E ao demandar menos, os produtos tradicionais, que ela é a maior compradora do Brasil, despencaram de preço. E a Dilma vive o mesmo filme do Fernando Henrique, que é um desfinanciamento do balanço de pagamentos e a desvalorização da nossa moeda, que vira hiato de consumo e que vira ódio popular a essa fraude, né,
que as pessoas sentem. Eu fui enganado, eu comprava 4, agora eu posso comprar 2. E o que aconteceu de lá para cá foi uma eleição que não me contaram nada. Não me botaram a minha inteligência para julgar se eu era razoável o argumento, se não era, não. Marketagem igual dos dois lados. Aliás, a mesma matriz econômica. A Dilma chama para o Ministério Levi, quinto nível do Bradesco, nem o quarto, nem o terceiro, nem o segundo, nem o primeiro aceitaram participar, e cuja experiência anterior no serviço público tinha sido quebrar o Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Currículo, meu filho, se eu quero um ministro da Fazenda aqui para consertar o problema que é grave. Eu quebrei o Rio de Janeiro. Venha, toma posse aqui amanhã. É assim o Brasil, é a apologia da ignorância pelo simbólico. O Temer contratou o primeiro nível do Itaú. E assim caminha a humanidade. Qualquer um pode ser presidente, mas o Banco Central tem que ser do Bradesco ou do Itaú. Aliás, falta a vez do Santander, mas comigo não vai ser. Cultura. Ancestralmente, nosso problema da humanidade, e o Brasil vive isso de um certo contorno dramático, é, no fundo, um problema cultural. E só uma reespiritualização, ou seja, no plano da cultura, não estou falando de religião, é que a humanidade vai se libertar desta gravíssima contradição que a virada do milênio nos impôs. Qual é a contradição? Nós transitamos, e é muito breve isso, a minha geração assistiu isso. Eu tenho 60 anos e eu vi isso na minha vida adulta. A minha geração imaginava ser feliz, consciente ou inconscientemente, buscávamos ser felizes no ambiente espiritual. Quero dizer de novo, quando eu falo ambiente espiritual, não estou falando de religião. No ambiente estético, no romantismo, na insurgência revolucionária, nos movimentos convulsivos de 68, nessa velha Paris. Ali não se buscava só a contestação do guarda da esquina, o conceito de autoridade. Ali estava em jogo uma convulsão de valores que pretendia abolir a família nos seus modos judaico-cristãos, toda uma estética nova que deveria ser compreendida pela não estética, todo um jeito de andar com calça rasgada de verdade, não essas que a gente compra agora porque foi estandartizada e custa R$500 a mais porque está rasgada na proporção correta, cabelos desgrenhados, enfim, isso tudo era... E a viagem lisérgica. Talvez o grande equívoco, mas a viagem lisérgica foi durante muito tempo uma novidade legal, uma tecnologia que se introduziu para abolir a própria interdição psicofísica da mente. Pois bem, de lá para cá, a felicidade transitou de lugar. Hoje, inconscientemente, a nossa humanidade é induzida a referir sua felicidade, ou a sua ansiosa e frustrante busca, porque é absolutamente e definitivamente frustrante, enquanto de uma expectativa de consumo dramaticamente comunicada globalmente, e aí de novo, ideologias à parte, a única coisa que de fato está globalizada é a informação. O resto é tudo mistificação. Só uma coisa está globalizada, a informação. E essa informação ela tem instantânea notícia por um jovem do fundo da África, do fundo da Ásia, do fundo da Sul-América ou Centro-América, e esta informação passou a referir-se, isso não é trivial, um garoto no Morro do Rio de Janeiro, ele tem aspirações de consumo, porque ele precisa dos elementos simbólicos do êxito social, símbolos de aceitação dele pelo grupo, distinção dele pelas meninas ou vice-versa, dos meninos, das meninas pelos meninos e tal. Tudo isso bota o elemento Nike, o elemento Tommy Hilfiger, quando não as madames, dão R$40 mil por uma bolsa Louis Vuitton, para carregar a mesma coisa que uma bolsa qualquer feita no Paraguai, com a mesma tecnologia. Mas o que é que está ali embutido? É um símbolo de distinção. Basicamente, a gente diria em cearenseis: olha aí, imundiça, eu tenho e vocês não têm. Então eu sou distinta socialmente porque eu posso portar esse elemento simbólico da distinção social. E isto é o flagelo. Isso só se superará por um esforço estético, cultural, por uma reespiritualização, uma luta política, ideológica, e esse é o grande desafio da humanidade contemporânea. Por quê? Porque este standard de consumo vai matar o planeta. Simples assim. Porque o símbolo mais eloquente disso é a posse individual de um carro que consome combustível fóssil. Ao modo americano, que hoje já existe 2 carros para cada 3 habitantes. E a China, se for nesse rumo, 1 bilhão e 350 milhões de habitantes, 2 carros por habitante, combustível fóssil, tive em pé aqui agora, está irrespirável.
a Terra vai morrer. Leiam a teoria de Gaia, que é uma coisa muito interessante, de um anarco-ambientalista. Eu não quero que ele se ofenda com isso, mas eu aprecio a palavra anarco, né? Desde o velho anarco-sindicalismo, de onde você se origina, né? Bakunin, né? Então repare. Lovelock. Então repare, eu andei frequentando essas coisas todas no tempo que eu estava decidindo se eu ia ser político ou artista. Então, poeta, meus poemas eram meio medíocres, eu resolvi ser político, então onde eu consigo um pouco mais de reconhecimento. Então esse esforço põe para mim a cultura num ponto central de um projeto nacional. Como um projeto nacional não se afirma também sem centralidade em defesa, não para ir à guerra contra ninguém, mas para ter capacidade dissuasória e dizer, eu quero fazer assim porque eu mando no meu próprio nariz. E há todo um complexo industrial muito generosamente empregador de gente de alto nível, e uma política externa rebelde à ideia monopolar, né? E a uma solução violenta de conflitos e a intervenções desrespeitosas da autodeterminação das nações. E o Brasil tem que sair de uma alternativa em que os conservadores consideram que a nossa política externa deve ser vender, nossos diplomatas deviam estar mandatados para perfurar mercados, que é uma política de mascate, ou aquela outra que quer ser uma política externa de rebelião estudantil contra o Império. Então, o Brasil tem oscilado um pouco nisso, com o Lula as coisas qualificaram-se de forma muito interessante, mas já deu para trás quase tudo isso. Por exemplo, o Brasil, que já teve bilateralmente o superávit de 5 bilhões de dólares com a Venezuela, abriu mão, desertou covardemente do seu papel orgânico, natural de mediador do conflito da Venezuela, para se alinhar de forma vil e pusilânime aos Estados Unidos nessa questão. Inclusive numa retórica assim, absolutamente intolerável, em que o Mr. Trump afirma que não descarta a solução militar para confrontar o problema da Venezuela. E o Brasil ainda comete, durante o golpe, o desatino simbólico de fazer manobras militares com americanos, com tropas americanas, pela primeira vez em tempos de paz, na fronteira. Então é devastador o efeito disso na já pródiga inconfiabilidade do Brasil pela nossa vizinhança latino-americana. Passar para a questão da Natália e depois a gente vai tentar fazer um ping-pong. Um ping-pong das perguntas do público. Tem muitas, não vai dar para fazer todas, mas a gente vai tentar respostas breves também. Vamos. Eu esqueci de falar anteriormente, mas eu vou mencionar só porque é uma conterrânea sua. Mas eu sou historiadora de formação e minha tese foi sobre Raquel de Queiroz e sobre a trajetória política dela. Então, quer dizer, minha tese foi sobre Raquel de Queiroz, uma escritora brasileira bem conhecida, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas sobre a trajetória política dela, que passa do Partido Comunista, filiado nos anos 30, e apoia o golpe militar de 64 e sustenta também o regime. Então, o interesse, minha pergunta vai nesse sentido, dessa dimensão conservadora que a gente tem no Brasil, inclusive na nossa esquerda. Então, no último dia 24, em Barcelona, o senhor repetiu um argumento que eu tenho visto frequentemente no seu discurso, inclusive o senhor falou aqui, então, melhor ainda, que é a ideia de que o Brasil não tem essa tradição democrática fortalecida, né? Tem uma tradição autoritária. De onde a gente poderia citar golpes, contragolpes e tentativas de golpes durante toda a história brasileira desde a proclamação da República. Ao mesmo tempo, o senhor tem chamado o seu projeto, por enquanto, que eu entendo que ele está em construção, de governo, de um projeto nacional de desenvolvimento. O que remete, inevitavelmente, à ideia de nacional desenvolvimentismo. E aí a gente poderia voltar até o Vargas, até porque o PDT vai ter essa tradição em relação ao trabalhismo, passar pelo Juscelino, a ideia de industrialização e capital misto, e chegar ao João Goulart com a agenda reformista. Então, foram projetos que deram certo em determinados momentos, mas que geraram também uma oposição que levaram a golpes no Brasil. Então, minha questão é o seguinte: em que medida o seu programa nacional de desenvolvimento se diferenciaria dessa tradição brasileira, que talvez por conta dessa mesma fragilidade democrática poderia levar a mais um ciclo de radicalização política, ou seja, participaria de uma dimensão estrutural da história brasileira e não renovaria em nada. Então essa é a minha questão, em que ela se diferencia. Eu emendo a segunda pergunta, porque eu sei que eu não vou ter tempo de fazer as demais perguntas, mas considerando que a desigualdade social no Brasil seja talvez o maior problema da nossa sociedade, e tem a ver com a pergunta anterior, uma vez que ela é estrutural também, como é que o senhor pretende trabalhar essa questão? Ou resolver, ou propor, enfim.
Eu sei que é uma pergunta, mas para aproveitar a ocasião. Se me permite, eu vou começar a responder sentado. Se eu achar que estou... Depois eu levanto de novo. É só porque o reumatismo acusou aqui de novo. É brincadeira. Veja bem, primeiro, reconhecer, e isto é uma percepção absolutamente brilhante, onde é que se situa a minha possibilidade de dirigir o Brasil. Se situa numa perspectiva de mudança, portanto, de alto risco, de instabilidade política. Só que eu tenho nessa relação um pouco de diferença, né, com o João Goulart, por exemplo, em que, para substituir um problema de falta de projeto, começa a buscar excitação de massa, inclusive quebrando hierarquia militar. Hoje já se viu até como a CIA influiu lá com o Cabo Anselmo, e são documentos oficiais, enquanto a esquerda orgânica, por exemplo, o Partido Comunista, eram contra. Então, é o despotismo esclarecido, ainda que de excelente boa-fé. O Jango era um cara patriota, gostava do povo de verdade, mas faltava a ele, por exemplo, a percepção do Juscelino, que teve golpes, mas foi um cara que, um dos 3 presidentes da República Brasileira que terminaram o mandato. Só 3. Mas quase não assumiu. Né? Sim, quase não assumiu, teve golpe contra ele, Aragarças, não sei o que e tal, mas ele transitou e teve êxito. O Fernando Henrique teve êxito e o Lula teve êxito. Foram os 3. É neles que eu me espelho. Para tentar agora com uma concepção. Qual é a concepção? Sim, eu estou de propósito fazendo uma menção a projeto, menciono a questão nacional e falo em desenvolvimento. E desdobro, quando tem oportunidade, que cada palavra dessa quer dizer um conjunto de coisas, de valores e de conflitos que eu estou já ajuizando antes. Porque acredito que será uma das 4 atenuantes da lógica de impasse do presidencialismo à brasileira, podemos especular sobre isso, é propor antes, para que a eleição não seja caudilhesca como tem sido. O personagem e adjetivos simbólicos, né? No Fernando Henrique, o milagreiro da inflação zero, e mais nada. O Lula era o amigo do povão, que ia redimir a indecência, a corrupção, e fazer o paraíso descer para os pobres. Isso era o adjetivo, e a marketagem cuida disso e tal. Trataram só de tirar a zanga do Lula, fizeram uma versão Paz e Amor, mandou ver. Felizmente para o Brasil, o Lula tem uma intuição extraordinária, e aquilo que poderia ter sido uma grande tragédia, eu estava lá. Eu fui ministro do Lula. Ajudei nos grandes enfrentamentos, em cada momento, tenho muito orgulho de ter feito isso. Mas o Lula, por exemplo, mandatou para fazer esse mais extraordinário programa de proteção social que a história do capitalismo mundial conhece, que a parte mais conhecida é o Bolsa Família. Mas é uma rede de proteção social que simplesmente tirou 40 milhões de pessoas da classe D e E e trouxe para C. Com movimento no salário mínimo, com um movimento de expansão do crédito dirigido na contramão de uma política extraordinariamente reacionária que ele promoveu com este mesmo ministro da Fazenda do Michel Temer, era o guia da economia do Lula, Meirelles. Vamos ter clareza. Então o que é que ele faz? Genialmente ele concilia com a plutocracia brasileira e extrai, por conta dessa dinâmica de preços generosamente altos do estrangeiro, excedentes para alocar, e a despesa social no Brasil cresce de 15% para 22%. E o Lula governa, né? Faz a transação por cima, que a elite sempre fez, o Juscelino governa, faz a transação por cima, e o Juscelino empurra um pouco o projeto nacional. O Lula não empurra o projeto nacional, o Lula mitiga a pobreza de forma insustentável. Só para vocês terem uma ideia, daqueles 40 milhões de pessoas que emergiram, 17 milhões estão de volta. Porque não há institucionalidade, eu brinco provocando, que a única mudança institucional que foi introduzida na ordem brasileira, na nossa Constância de 13 anos, foi a tomada de 3 pinos. Está em todos os lados do Brasil, parece que de forma irremovível, a tomada de 3 pinos foi a única. O resto, tudo vai ser destruído. Tudo, ProUni, são coisas inclusive polêmicas. Sabe o que é o ProUni? Para quem quiser criticá-lo, e eu sou defensor, o ProUni é o seguinte: você simplesmente subsidia crédito para financiar vagas ociosas de uma rede privada de universidades sem nenhum zelo nem controle de qualidade. Sabe o que é como é que chama o outro programa?
Fronteiras? Não, Ciência Fronteira é extraordinário. Estou falando... FIES. Não, FIES é que é o financiamento. O ProUni é vaga ociosa da rede privada, mediante renúncia fiscal, inclusive fraude. Não recolhimento de FGTS, não recolhimento de contribuição sindical, etc, etc, e que se transforma em bolsa. E tudo isso tem benefício, mas é uma transação brilhante. Porém, não se sustenta. Não é uma mudança paradigmática de modelo. Como é que eu penso em fazer? Explicitar isso antes, e projeto supõe o fim da ilusão neoliberal. Porque projeto diz, eu quero afirmar que eu não acredito numa economia política que o laissez-faire desenvolva. Que não há experiência empírica na humanidade em que superação de ato tecnológico, ganho de escala, enfim, processos produtivos estruturais sejam feitos pelo espontaneísmo individual das forças de mercado. A institucionalidade é vária, é uma Babel. Então tem o modo chinês, dirigista, tem o modo coreano, semi-dirigista, e tem o modo norte-americano. A retórica é nova língua, é George Orwell. O presidente Barack Obama criou uma palavra no inglês que não existia. Uma das ferramentas para esconjurar a crise de 2008 ele chamou de pré-privatização. Que, se você for olhar nos dicionários modernos, significa estatização. Pré-privatização é o seguinte, ele foi ao mercado de seguros, estatizou todo o mercado de seguros e chamou este movimento de pré-privatização. Porque já estava anunciado que eles iam, depois de pagar as contas furadas com dinheiro público, devolver, quando tivesse lucratividade, de novo para a iniciativa privada. E estão reinando no planeta. Enquanto a retórica nossa... Agora o Trump está discutindo com a Angela Merkel taxa de câmbio. Está discutindo com o Japão a alocação de planta da Toyota. Contra o NAFTA, que eles forçaram a mão para fazer e queriam levar o Brasil nessa com a ALCA, com a contribuição muito generosa de ex-brasileiros que têm poder lá na nossa pátria. Né? Então, repare, projeto supõe isso, afirmar objetivos. Afirmar objetivos, estabelecer prazos, metas, avaliação, controle. E aí vai desde o seguinte, é possível ter um sistema educacional minimamente consequente num país que não tem nenhum plano, nenhum projeto, nenhuma meta. Nada sério em educação acontece no curto prazo, a não ser o take-off, a decolagem conceitual. E aqui nós temos duas tarefinhas, cada qual mais complexa. Uma, transformar um paradigma pedagógico enciclopedista, raso, em que nós todos somos induzidos a saber um pouquinho de tudo e não sabemos profundamente de nada, o que supõe reverter todo um paradigma pedagógico para preparar um profissional moderno, inovador, capaz de trabalhar em equipe, capaz de associar informações postas e inovar. E o símbolo disso vai para a ciência e tecnologia, outra centralidade. O Brasil é o 13º país do mundo em produção de ciência. E qual é o critério de avaliação desse ranking internacional? Escrita de papers, publicação de papers. Aí o Brasil é o 76º país do mundo em registro de patentes. Então nós temos um enorme estoque de ciência e um desastre na transformação de ciência em tecnologia e empreendedorismo e vocação inovadora, etc, etc. Porque aí tem várias grandes causas que têm que ser resolvidas. Projeto. Nacional por quê? Ora, por 1000 razões, nenhuma delas dá centralidade a uma patriotada. Outro dia o meu queridíssimo Nelson Mota disse que gosta de mim, e eu sei que ele gosta genuinamente, foi muito generoso na crônica, mas assim, algumas coisas eu não gosto dele, um certo exacerbação nacionalista. Nelsinho, não tem nada de exacerbação nacionalista, é que o mundo é perigoso. A condição de financiamento não é global. Então um jovem norte-americano toma há 10 anos juro negativo. Há 10 anos. Existe um negócio que nem é correspondente de palavra em português, a professora podia desenvolver uma, para não ficar falando em inglês esse negócio, chama Venture Capital. Venture Capital é o dinheiro que financiou o surgimento da Apple, da Microsoft, do Facebook, do Google e mais de 1 milhão de startups de êxito no mundo. O que é esse dinheiro? Ele não é empréstimo. Porque o jovem inovador, o jovem empreendedor não tem garantia. E a ideia dele não tem precedente. Então, o sistema tradicional de crédito não funciona mais para essa novidade. Então, tem que ser um capital absolutamente fraterno ao risco, porém sensível demais à captura do potencial sem precedente.
E isso associa o dinheiro sem garantia e sem ser empréstimo. Se micar, prejuízo do fundo de venture capital. Se der certo, que dá certo paga 100 micos que eles dão. Sabe quantos venture capital tem no Brasil? Tirando um lugarzinho que eu achei em Santa Catarina, em Florianópolis, não existe isso. Então o financiamento é uma centralidade. Domínio tecnológico não é global. O domínio tecnológico é uma essencialidade daquela tal decisão de consumo que nos iludiu de que ser feliz é por aí. Então todos nós inconscientemente queremos portar o smartphone de última geração. É o mesmo desejo no Morro do Rio de Janeiro, no fundo da África. Porque o smartphone é que vai me dizer se eu posso entrar no Facebook, se eu posso falar no WhatsApp, se eu posso falar... Enfim, a China está tentando replicar isso violentamente contra qualquer interdição de propriedade intelectual e numa agressividade que me assusta. Por exemplo, o presidente Trump acabou de dar uma ordem presidencial proibindo a compra da Qualcomm por uma empresa chinesa situada em Singapura para se disfarçar. E evidentemente o Estado chinês deve estar por trás. Evidentemente, para justificar tal violência anticapitalista na sede do capitalismo mundial. E desenvolvimento por quê? Ora, porque o país tem 2 milhões de moças e rapazes chegando por ano ao mercado de trabalho. O Brasil tem a mais perversa distribuição de renda entre todas as sociedades organizadas que eu me dei a observar. Olha o número, o caricato. 5 pessoas, estou repetindo onde eu ando, 5, não é 5 mil nem 5 milhões, é 5 pessoas no Brasil têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais, que vem a ser a metade da nossa população. Nem no fundo da África tribal antiga tem isso. Não tem. E repare, o nosso sistema tributário não é progressivo, é regressivo. Ele cobra muito mais do povo trabalhador e da classe média do que dos ricos. Sabe quanto é o imposto sobre heranças nesta pátria iluminista? 40%. Sabe quanto é no Rio de Janeiro quebrado? 4%. Simples assim. Sabe quantos países do mundo não cobram tributos sobre lucros e dividendos empresariais? Numa economia extraordinariamente oligopolizada? 2. O Brasil e a Estônia. Com todo respeito aos irmãos da Estônia, não é um país que tem tamanho nem referência para um país complexo e desigual como o nosso. E isso é um enfrentamento. Por que eu tenho coragem de, sabendo tudo isso, me propor a presidir o Brasil? Porque eu estou enxergando o que o TED já mostrou, que é um fim de ciclo. E que isso predispõe a população a experimentos. Se eu não entrar nesse experimento com a patologia com que entrou o Collor, por exemplo, que era o seguinte: moralidade e mudança. E normalmente esse conteúdo moral, moralista, está associado à pior escrotidão, vão me permitir a palavra pouco acadêmica, mas não há explicação pior. Felizmente os portugueses não sabem o que é isso, sabe não? Eu estou aqui como cientista político a quem se dá o direito de liberdade de cátedra de mencionar. Não tem nada no mundo parecido com esse moralismo produzido por quadrilhas. E que o moralismo está a serviço da pior imoralidade coletiva. Então repare, se eu evitar essa tentação e tornar complexa a inteligência da minha posição, eu posso, como eu disse, fazer uma das 4 questões que eu tenho que fazer. A segunda é, examinando o presidencialismo à brasileira, estudando, nós vamos ver que desde o presidente Dutra até agora, todos os presidentes da República se elegeram com minorias no Congresso. E 100% deles, inorgânico que seja, pouco funcional que seja, tiveram poderes imperiais nos 6 primeiros meses a 1 ano. Portanto, a segunda atenuante, a primeira é propor antes da eleição, a segunda é propor logo. Terceiro, o lado bom da tragédia. O Brasil está dilacerado fiscalmente e o exemplo mais agudo, porque está explodindo na casa das pessoas, é o colapso da federação e o rasgar do pacto federativo. Hoje, 17 dos 27 estados brasileiros estão ilíquidos. Rio Grande do Sul está ilíquido, Minas Gerais está ilíquida, Rio de Janeiro está ilíquido, e isso significa na prática o seguinte: estão picando o salário dos funcionários. Então o governo federal faz uma intervenção no Rio de Janeiro, mas constrangeu o Rio de Janeiro, num acordo recente, pelo colapso fiscal, a não repor policiais aposentados, está proibido de fazer concurso no Rio de Janeiro, e constrangeu 13% da receita corrente líquida do Rio de Janeiro para honrar a dívida, fazendo com que os policiais do Rio de Janeiro estejam 2 meses de salário atrasado.
e o aparato de segurança tenha 600 milhões de reais de dívida, entre eles os provedores de manutenção das viaturas da polícia. Essa é a baderna do nosso país. Então você faz uma intervenção federal que, orçada depois de ser anunciada, chega a 3 bilhões e libera 800 milhões. 800 milhões dá 600 para pagar o atrasado, 200 milhões para pagar o rancho por 3 meses da soldadesca. E aí? Percebe? E o nosso povo está à conta de 76% localmente apoiando. Porque também compreenda-se, o povo não aguenta mais. E está disponível para qualquer experiência, qualquer tentativa. Então, propor antes, propor na primeira hora. Desenhar novamente o Pacto Federativo em troca ao redesenho fiscal do país. Aqui está o trade-off estrutural que permite sair de uma negociação na base do suborno, que tem sido Lula, Fernando Henrique, a tragédia, e, por fim, introduzir no Brasil, que está escrito na Constituição, a lógica de que, persistindo o impasse, depois de toda essa dinâmica de negociação, você chamar o povo a votar diretamente, através de plebiscitos e referendos. Que a nossa elite já está chamando de chavismo. Então, compreendo, a França é chavista, a Inglaterra é chavista, e insuspeitadamente a América do Norte, que faz plebiscito por qualquer assunto, é chavista. Pois o Brasil vai ser chavista no mandato que eu tiver. Ganhou meu voto. Isso é uma ironia. Isso é uma ironia. Senão eles cortam a frase e é dito. O que eu quero dizer é que o Brasil vai fazer o que as democracias maduras do mundo, em pleno século XXI, em tempos de transmissão, em tempo real das coisas, fazem. Chamar o povo para votar. E aí você sai do impasse em que uma minoria ativa, organizada, informada, é criptoconservadora, e uma maioria atomizada, difusa, não compreende nem seus próprios interesses, porque os meios de divulgação são completamente monopolizados pelo pacto plutocrata. Esse é o que eu penso para resolver o problema. Se vai dar certo ou não. O tempo tá super curto aqui, vocês têm um almoço depois, né? A gente tem que... Mas, bom, eu queria, por questão de como teve um atraso muito grande, tem muitas perguntas, acho que é uma questão de respeito também complica a gente fazer pelo menos algumas aqui. Vamos tentar fazer umas... Bom, tem alguns assuntos que já foram mais ou menos tratados. Eu selecionei aqui umas que são de assuntos bem atuais. Opinião sobre o conceito e a prática dos direitos humanos e do sistema carcerário. E ao mesmo tempo eu incluo aí dentro a questão, que é muitas vezes indicada como a principal causa da violência no Brasil, a questão do tráfico e a legalização da maconha para fins medicinais e mesmo comércio recreativo. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, o campo progressista brasileiro, é não ceder a este apelo identitário. Porque nele a gente dispersa muita da melhor energia do país, porque o candidato a presidente da República não é um candidato a guru de costumes. Então é o seguinte, eu nunca omiti minha opinião sobre nada. Quem quiser pesquisar minha opinião sobre maconha, legalizada ou não legalizada, não sei o que, vá pro Google, por coisa, quando eu tinha cabelo, eu já dava opinião clara sobre isso. Depois eu percebi o seguinte, ora, eu quero ser presidente do Brasil. Não tenho o menor poder intrínseco a mim, a não ser minha opinião e a influência que eu possa ter. Mas essa opinião, essa influência que eu possa ter, supõe eu eleito. E eu, para me eleger, eu preciso compreender o meu país real, não o meu país ideal para esses votos identitários. Todos legítimos, todos nobres, todos têm o meu carinho, o meu respeito e a minha militância quando eu não for mais candidato, como eu não fui mais. A última eleição que eu disputei foi em 2006, fui o deputado federal mais votado do Brasil. E enchi o saco. Enchi o saco, porque, brinco, eu antes esculhambava meus adversários, de repente fiquei constrangido a falar mal dos meus amigos. Né? Por tudo que aconteceu. E eu me afastei do governo, não quis mais fazer. Ficamos ali até o fim, nunca mudamos de lado. Mas é duro você defender um governo como o da Dilma. Não pela questão moral, que ela vale a pena repetir. Ela é uma pessoa honrada que foi vítima de um golpe. Mas caramba, botar o juro em 14,25 e levar o Levi para o Ministério da Fazenda, francamente, e eu ter que defender isso... O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment e foi o único estado brasileiro que fez. Então, repare, todas as opiniões estão dadas, quem quiser realmente conhecer, estão aí na internet, é só procurar Ciro e aborto. Aí está lá, o que eu disse? Ciro e maconha, tá tudo lá. Tem até eu fumando maconha, falso. Essa bolsonariada aí, tudo doidão da pedra, diz que eu sou usuário, eu não sou. Eu sou um cara careta. Tomei um bom vinho ontem, é onde eu chego. No máximo uísque, e ainda assim, com hora para sair,
para os compromissos. Então, agora, o que é que nós precisamos fazer no Brasil? É tentar trazer para a racionalidade um temário que está sendo fraudado e corrompido no Brasil. Direitos humanos, se vocês perceberem, virou no Brasil um substantivo. Um substantivo assim, agora fica os direitos humanos aí protegendo os bandidos. Os direitos humanos não liga quando o policial morre, mas fica aí. Se for o cara que é o direitos humanos vai lá e protege o cara. Percebe? Porque isso é um erro nosso. Porque a direita não tem compromisso ético. Aliás, o que distingue esquerda de direita também é a alteridade. É a ideia de que eu não posso ser feliz se o outro não tem oportunidade de sê-lo também. Então, esse é um dos elementos. Então, nós temos obrigação de traduzir essas coisas. E nossa geração tem um cacuete contra a polícia fora de série. Vamos convir. Nós temos um cacuete contra a autoridade porque é o legado autoritário. A gente ficou meio assim. Então, a esquerda no Brasil não tem uma compreensão de segurança e tangencia o problema. Só que isso explodiu como o maior problema popular do país. Então, a nossa tarefa é tentar propor uma coisa que organize. E o debate está se aclarando. Porque o tosco tem esse lado bom. O tosco ele permite que você caricature para fins de inteligência. Então tem um candidato que está propondo que o problema do MST vai ser resolvido distribuindo um fuzil para cada proprietário rural. E como é especialista na área, diz até qual é o ponto não sei o que da bala, o calibre e tal. Aí a gente vai dizer o seguinte, muito boa essa ideia. Aliás, sou um amigo meu, professor da Universidade de Juiz de Fora, Gustavo Castanhon, um forte abraço. E genial, a turma está me ajudando, essa inteligência coletiva é maravilhosa. Olha, nós temos que defender esse negócio aí. Claro que com ironia. Olha a genialidade do cara. Só nós vamos dizer, é bom mesmo. Vamos entregar o fuzil .5 para todo mundo. Aí o MST, o MTST, a CUT, esse povo que eles veem como comunista, etc, vai estar tudo armado, pronto para fazer a revolução na primeira virada que a coisa acontecer. Aí os coxinhas viram tudo pacifista. Opa, não, talvez seja melhor acabar com esse negócio de revólver mesmo. Não é melhor não. Então eu estou quase incorporando a minha proposta, a ideia de que armar todo mundo. Vai na fila aqui, entra aqui a dos coxinha e aqui a dos mortadela. Tome seu fuzil, meu filho. Vamos transformar o Brasil no velho faroeste. E aí a gente ganha a parada, porque o racional é muito mais prevalente. Agora a dialética é, eu compreendo meu irmão, minha irmã, que você está com medo e que a responsabilidade de tirar esse medo do seu coração é minha. É minha. Agora eu vou lhe dizer, a forma de fazer isso não é aparato, é inteligência. Então a inteligência tem que estar localizada fora do teatro da culpa, porque o policial tradicional, a família mora na favela, porque o salário dele não permite outra coisa. E para morar na favela, a família dele tem que fazer microacordos de sobrevivência com o baronato da droga, com o baronato da facção criminosa, com a milícia. E aí o policial, enfim, ontem, 2 dias ontem, para não dizer que não falei de policial, pegaram uma policial, acho que no Rio Grande do Norte, um rapaz, paisanos, e os bandidos entraram, identificaram os dois, mandaram ajoelhar e justiçaram, com 2 tiros na cabeça. E assim as coisas estão. Se nós, do campo progressista, não tivermos um olhar severo, compreensível, embora comprometido com a essencialidade da dignidade do ser humano, é só dizer, ó pessoal, direitos humanos, por exemplo, está escrito lá o direito à propriedade. Está escrito lá o direito de uma senhora, sua filha ou sua mulher não ser estuprada. Está escrito lá que a covardia da tortura é uma abominação. Isto são os direitos da pessoa humana e foi um avanço institucional para proteger a sociedade, a população, dos ciclos alternados de poder, seja de direita, seja de esquerda. E isso demorou muito tempo para chegar e está escrito como cláusula de pedra em todas as constituições progressistas do planeta. Isto dito, os direitos humanos têm que proteger os policiais também. Né? Portanto, os direitos humanos. Já falamos um pouco de educação, mas teve bastante perguntas aqui sobre educação, tanto educação quanto ciência e tecnologia. Como fazer para, a gente fala disso já, quantas décadas e séculos, na verdade, se fala da importância da educação, como fazer para, enfim, termos um investimento necessário na educação de base, que tanto se fala e ninguém nunca fez. Veja, eu recuso a ideia de que tanto se fala e nunca se fez. Tal. Não é bem verdade. O Brasil universalizou o acesso ao ensino básico. Isso não é trivial. Hoje começa pela queda da demografia,
começa a sobrar vagas no ensino básico. E a atenção naturalmente transferiu-se, porque os domínios neurocientíficos, etc., demonstram que as aptidões cognitivas, as sinapses essenciais são feitas ainda na primeira infância, portanto há uma pressão já técnica, não é? E pela emergência da mulher ao mercado de trabalho por uma pré-escola, por uma escola infantil, que é a creche, basicamente. Então isso aqui está suboferecido. E aqui em cima tem um bucho de ensino médio, onde está o desastre contemporâneo brasileiro. Então, é preciso que a União intervenha muito pesadamente nessas duas linhas. Uma, a expansão do ensino, e isso tem que revogar tal PEC 95, não que isso signifique afrouxar, porque o essencial de um projeto para ter êxito é sanidade fiscal. É outro conceito que a esquerda moderna tem que aprender. Sanidade fiscal não pode ser... A palavra austeridade, ela frequenta um universo positivo na cabeça das pessoas. Austeridade é uma palavra que frequenta... Aí é o seguinte, a esquerda, de alguns lugares, não vou ser indelicado, considera que a palavra austeridade é hostil ao ganho social. E aí colide com a percepção das pessoas e vai dando passagem para esses experimentos, né, tipo austríaco. Esse aqui dá para falar com mais clareza, né, que é um universo estressado por uma migração violenta, a economia parada porque os ganhos de produtividade já não são mais tão fáceis, e a empregabilidade na indústria é decrescente pela automação. Então você tem um caldo de cultura pesado em que os valores simplórios de uma direita tosca, não é, tendem a prosperar como tentativa de resposta a um fracasso da esquerda. Que é outra coisa que nós temos que ter uma certa humildade. A esquerda europeia fracassou. Foi ao poder na Espanha e fracassou. Agora está brilhando em Portugal. Mas foi ao poder na França e fracassou, sob o ponto de vista do imaginário popular dos jovens. E fracassou porque abriu mão do seu ideário e foi replicar o ideário neoliberal, tentando humanizá-lo. Isto é uma grande bobagem que eu acredito que a humanidade está se preparando para subverter. E o Brasil pode jogar um papel... Isso é narco-sindicalismo, hein? Do puro. Então, essa questão da educação, ela tem esses dois movimentos. O mais difícil, quer dizer, expandir o gasto por cabeça e converter o processo pedagógico do enciclopedismo raso para um empoderamento da capacidade de inovar e de associar informações e criar uma informação nova. Vou fazer a última pergunta. 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil estão nos mais pobres estados brasileiros, a revelar que o problema central não é dinheiro, no Ceará. O melhor IDEB do Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o indicador de mérito apurado pelo Ministério da Educação, é minha cidade, Sobral. O melhor IDEB do Brasil, uma cidade encravada no miolo do semiárido, que é a região mais pobre do país. Última pergunta, realmente para finalizar, que é uma questão acho que interessante, que eu vou incluir aqui. Bom, falar um pouco sobre a importância de articular mais hoje em dia, criar um bloco de ideias, uma coalizão, para evitar, sobretudo, ter um segundo turno entre dois candidatos de direita. E entra aqui um pouco dentro dessa questão também, sendo eleito como negociar com o Congresso corrupto. Bom, já foi dito um pouco isso, e eu incluo exatamente na coisa do Congresso corrupto, como governar sem o PMDB. Governar sem o PMDB é fácil, não se preocupem com isso, que isso é tudo mentira do Fernando Henrique e do lulismo. Ninguém botou o PMDB para governar por governabilidade, como se alega para nobilitar. Se botou o PMDB para governar para evitar CPI e antes controlar tempo de televisão para sufocar a expressão do adversário e ficar com a faculdade de falar sozinho na televisão. Essa é a razão pura, simples e crítica. E o PMDB é o que ele é. O PMDB é o que ele é. Tem ali uma fração do PMDB absolutamente respeitável. Por exemplo, do meu ponto de vista, Roberto Requião no Paraná. Por exemplo, do meu ponto de vista, pouco importa se é simpático a mim ou não, Jabas Vasconcelos, não é, no Pernambuco, ainda que esteja se retirando, mas vale como referência de decência, de respeitabilidade, Pedro Simão, no Rio Grande do Sul, todos do PMDB. Portanto, trata-se aqui de não dar organicidade ao que não tem organicidade. O PMDB é uma frente de larápios, quadrilheiros, que se reúnem para roubar juntos e se separam na divisão do butim. Como é que se acaba com o PMDB e com o que ele representa? Tirando oxigênio.
tirando oxigênio significa o seguinte: vamos fazer uma experiência nova. O PMDB moverá oposição ao meu governo. É uma experiência nova, faz parte dos riscos calculados para o êxito possível, porque esta história revelou-se fracasso certo. Ou não é um fracasso certo a aliança do Lula com o PT? Olha no que deu. Com o PMDB. Olha no que deu. Ou não é um fracasso certo a aliança do Fernando Henrique com o PMDB? Olha no que deu. Portanto, este caminho é o do fracasso. A tentativa pode ser arriscada, mas é uma tentativa de um caminho novo. E eu garanto a vocês, pela minha vivência, que sem oxigênio o PMDB definha para aquilo que virou o PFL do Ceará. O PFL do Ceará hoje é uma fração de amigos nossos. Tamanho a falta de oxigênio que o velho PFL tinha, que morreu. E aí a legenda ficou sem dono e um conjunto de amigos nossos controla o PFL do Ceará, que é o Democratas hoje. Então não é um poeta que está falando aqui, né? Embora gostasse muito de sê-lo, né? E a questão do bloco de esquerda para chegar no... Veja bem, assim como no Brasil há uma ficção de olhar geográfico, há outras grandes ficções no país. E eu estou com vontade de apontar que o rei está nu todas as vezes que o rei passar. Né? Todo mundo conhece aqui a fábula. Tal. O que acontece? No Brasil se fala assim, o Brasil, o Nordeste, não sei o que e tal. Isso não existe Nordeste como compreensão política. O Nordeste volta não sei o que. Não existe isso. O que existe é uma região que, sob o ponto de vista econômico, 7 em cada 10 trabalhadores com carteira assinada ganham salário mínimo. Valor que em São Paulo é 5, 7%. Lá é 70%. O salário mínimo com Lula sai de $76 a poder de compra e vira $320 a poder de compra. Então as pessoas do Nordeste passaram a ter capacidade de compra multiplicada por 5 pela política de salário mínimo. Depois você expande o crédito dirigido, Pronaf para agricultura familiar, crédito para construção civil pelo Minha Casa Minha Vida, crédito para aposentado com, como é que chama, crédito consignado, não sei o que e tal, tudo isso não existia e passa a existir. Então isso é economia. Com a Dilma isso tudo regride e agora com o Temer isso tudo está acabando. É devastador o que está acontecendo no país, em qualquer ângulo que você queira considerar. E aí a questão da esquerda no Brasil. O que é ser de esquerda? É eu me referir de esquerda? É ser de esquerda? Então o Macron é socialista. Espera aí um pouquinho. O Macron era do Partido Socialista na sua formação e foi ministro da Fazenda do Hollande, que era um governo socialista. Isto é ser de esquerda? Isto é ser socialista? A autorreferência, a retórica de que é? Não é. Esse é o problema. O Palocci é de esquerda? Porque foi do trotskista na juventude, meu contemporâneo, e eu era dito de direita, porque eu não aceitava o dogmatismo marxista-leninista na minha cabeça, como caminho de afirmação. E aí, pronto, tudo bem. Eu, naquela data, ao espectro trotskista de ser do Palocci, eu era direita. E agora? Palocci é de esquerda? Palocci está na cadeia, réu confesso. Ser de esquerda permite alguém ser corrupto? Na minha mente, não. Porque, por definição, quem é progressista não pode ser corrupto. E isso é um problema do Brasil. E aí o que é que acontece? Nós nunca nos dividimos. Nunca. Todas as eleições que houve, aliás, só não lá no Fernando Henrique, com o Real, porque o PT, inacreditavelmente, pôs-se contra o Itamar e o Real. Vamos ter clareza. Nós fizemos juntos o trabalho do impeachment do Collor. Eu era governador. Qual é a consequência óbvia do impeachment? A posse do vice. Na madrugada do impeachment, o PT anunciou que ia para a oposição. Coisa que o PSDB podia ter feito também, por puro oportunismo. Então, Itamar, pendura aí na brocha que nós fizemos o impeachment, tu vai governar sozinho, que nós vamos aproveitar os escombros do desastre que vem por aí. Que era o que estava desenhado. O que estava desenhado era um colapso completo, hiperinflação, Congresso desmoralizado pelos anões do orçamento, e não sei o que, o PT faz para aproveitar os escombros do desastre que vinha por certo no Itamar. Nós optamos, felizmente, eu era governador, optamos por apoiar o Itamar. Estou terminando. E aí, com o Itamar cria a condição política que parecia impossível de fazer uma ruptura contra a negociata que era a superinflação brasileira.
o PT inacreditavelmente fica contra o real. E nisso colide frontalmente com o interesse popular. E eu dizendo, Lula, esses caras estão te enganando, isso não é um truque, ele dizia, isso é um truque. É um truque, isso não é um truque, pede a turma para ler o que aconteceu em Israel, na Polônia, aqui vizinho na Argentina, no Chile. Isso agora a coisa é orgânica, é certa, você veio para ficar. Não sei o quê, tá bom, nós somos amigos desde sempre, eu votei no Lula toda a vida, no segundo turno de 89, eu era prefeito e ele era uma mirabolância, eu já votei nele. Né? Ele era uma mirabolância, eu conheço o Lula desde sempre. E melhorou pra cacete, né, no aprendizado. Né?